Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espiritismo Cristão, que traz mensagens, informações, estudos, reflexões sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e é transmitido aí pelas nossas redes sociais, né, YouTube, né, Facebook, enfim, tudo isso você pode conferir, e a gente sempre buscando trazer temas interessantes, temas que possam trazer algum impacto, alguma reflexão para as nossas vidas. Então, de antemão, gostaria de agradecer você que já curtiu algum outro episódio, e fica aqui o convite para que você possa curtir o episódio de hoje, que está muito legal, traz um tema diferente, e espero que essa abordagem seja muito construtiva e que possamos agregar para a sua vida. Está aqui comigo o seu Luiz Miller, o nosso querido capitão Daniel, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema de hoje. Eu vou iniciar brevemente com uma oração, para a gente poder sintonizar aí a espiritualidade de luz, né, as boas energias, e a gente começa na sequência então com esse bate-papo. Vamos lá então. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, também a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, à espiritualidade que nos apoia, que nos protege, nos ampara, e que com essa conexão estabelecida nós possamos imprimir no trabalho de hoje todo o amor, toda a caridade, todos os bons sentimentos que possam estar presentes, e que eles possam ser transmitidos através das redes, das palavras, das energias aqui criadas para todos aqueles que nos acompanham. E nesse sentido que nós possamos colocar um tijolo nessa construção de um mundo melhor, de um mundo mais feliz, de um mundo livre de dores, livre de coisas menos sutis, e que possamos caminhar com fé, esperança e coragem rumo à nossa perfeição, que é o nosso grande objetivo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, abro aqui primeiro para o Daniel, capitão, fazer as suas boas-vindas, e depois vamos ao seu Luiz Miller para dar as suas boas-vindas, e aí eu vou falar qual é o tema de hoje. Está contigo, capitão. Nossos cumprimentos aos nossos irmãos que nos acompanham pelas plataformas virtuais, que possamos ter momentos de aprendizado, que possamos interiorizar esses conhecimentos. É importante que estejamos sempre sintonizados com a espiritualidade, buscando crescer moral e espiritualmente. Isso é que nos impulsiona. É isso aí. Senhor Luiz Miller. Bem, nossa saudação fraterna a todos, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos para esse programa luminoso que é o nosso Espiritismo Cristão, pois essa luminosidade não sai do programa em si, mas sai direto do Cristo, porque a nossa proposta é exatamente conversarmos sobre esse mestre divino, sobre a sua doutrina, o seu evangelho, e, claro, com os princípios que fundamentam a nossa querida doutrina espírita, cujos fundamentos são oriundos do próprio evangelho de Jesus. Muito bom, senhor Luiz. O senhor falou em Cristo, e o tema de hoje tem tudo a ver, porque nós vamos falar do aniversário desse mestre querido, né? Que beleza, que beleza. A gente quer falar um pouquinho hoje sobre o Natal, né? A gente sabe que dependendo as religiosidades, as crenças, ele sofre algumas alterações, né? Alguma perspectiva diferente. E acredito que talvez para algumas pessoas que não conheçam a doutrina espírita, ou mesmo alguns que conhecem de certa forma, não entendem assim qual é a visão que o Espiritismo tem dessa questão do Natal em todos os aspectos e sentidos. Obviamente, apesar de às vezes ser a coisa menos lembrada, né? O pessoal pensa só em Papai Noel, presente e tudo mais, né? Mas a gente tem essa simbologia essencial, que eu acho que é universal, que é o nascimento do Cristo, né? O momento da gente comemorar esse nascimento do Cristo. Então o tema hoje, a princípio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o Natal, sobre a visão do Espiritismo, né, da doutrina espírita. Então está contigo, seu Luiz. Pois não, muito obrigado, Anderson. Realmente o Natal é uma marca
eu diria assim, mundial, né? Quase universal, né? Porque marca a chegada desse Espírito luminoso que nós chamamos de Jesus. Cristo é a função, não é o sobrenome dele, né? Jesus Cristo, que representa o Messias, aquele que foi ungido, né? E é de uma importância incalculável, porque ao relembrar o nascimento, né, o natalício do nosso mestre, nós vamos verificar que ele deixou para nós marcas assim indeléveis, né? Para que, através dessas marcas, caracterizadas pelo amor, né? pelo espírito de fraternidade, o de igualdade, né? Isso possa ser lembrado agora, nesses dias que antecedem o Natal, mas que isso seja o começo de todo um processo para o ano todo, né? Para que essas energias que nos envolvem agora, porque basta observar o próprio comércio. Outro dia alguém me disse, mas Luiz, isso é o comércio. Mas nós não poderemos focar as vendas, os lucros, nada disso. Mas o que move as pessoas para fazer isso? Que é um sentimento de fraternidade, e com isso, o que a gente vê, que o ar fica diferente. O ar de dezembro é diferente, porque as pessoas, seja pelos motivos que forem, eles estão pensando em Jesus, estão pensando no próximo, estão pensando em dar um presente. Isso é de um significado espiritual gigantesco, né? Mesmo que tenha esse objeto externo dos lucros, das vendas, né? Mas precisamos a questão essencial, é isso que precisamos observar, né? Que a gente espera aquele dia para estar com a família reunida. Mas para que isso ocorra só naquele dia, não. É para que as famílias possam estar entendendo que o nascimento do Cristo foi o trazimento de uma informação nova, né? De uma nova perspectiva, não é mais apenas as alegrias materiais, embora elas também sejam importantes, né? Mas é importante nessas reuniões que fazemos, né? Essas reuniões natalinas que as famílias se reúnem, algumas no mesmo dia, outros antecedem um pouco, ou coisa parecida, que elas possam ser observadas e transformadas, né? Por pessoas, cada pessoa dessa que integra possa entender, eu diria assim, o significado transcendente que precisa ser, passar por essa transcendência, para que nós não fiquemos apenas nos alimentos ou coisa parecida, né? Mas que esse prazer, esse gosto de estar abraçando o seu familiar, né, seja conhecido ou não, porque às vezes aparece um conhecido que acompanha o teu familiar, dar as boas-vindas a todos, mas com aquela fraternidade, né, com aquele afeto que Jesus tanto trabalhou para que isso possa se realizar, se concretizar, né? Então, Jesus veio trazer assim uma ideia de que existe uma mensagem para ser passada, mas que nós possamos ser, além de ser um mensageiro, que a gente seja a própria mensagem, porque Jesus deu esse exemplo. Aí o pessoal vai dizer, mas espera aí, Luiz, eu não tenho o nível de Jesus. Mas nós não estamos pensando em atitudes idênticas ao que o Cristo apresentou, porque nós sabemos que ele é um espírito puro, né? um espírito crístico. Mas cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades, né? Com os talentos que temos, e cada um, nós vamos ver que tem talentos diferentes, mas aplicar de acordo com o seu talento,
mas colocar amor, colocar sentimento, colocar afeto. Né? Ele é a inspiração, né, seu Luiz? Vamos dizer assim, né? É o que nos inspira, né? Não tenha dúvida. Ele vai dizer, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Seu Luiz, existe alguma coisa na literatura espírita que o senhor lembra que fale mais do fato mesmo desse suposto nascimento? Porque também há muitas controvérsias, até no sentido da época do ano, né? Porque até eu ouvi esses dias que não poderia ser em dezembro, porque lá fala em determinados aspectos de cabra e não sei o quê, que não é o período disso, enfim. A gente tem alguma coisa na literatura que fala do fato em si? Assim, com relação à data, eu pelo menos não lembro. Eu já li, né? Que Tá. provavelmente foi em março. Foi em outra né? época. Em outra né? época. Mas ficou estabelecido que é esse Aquilo período. ali. Tudo bem. E é o que importa Tá. no nosso entendimento, né? Mas com relação ao fato, digamos assim, do que aconteceu, como é que foi esse nascimento? A gente tem alguma coisa na literatura? Que o senhor Nós tenha temos alguma coisa com relação ao nascimento do Cristo, da nossa própria Federação Espírita Brasileira, mas que já veio a partir dos primeiros diretores, e hoje eu não lembro assim se eles estão coparticipando ainda dessa ideia, porque nós sabemos que Allan Kardec, ele vai falar lá na Revista Espírita sobre os agêneres. E ele coloca lá no livro A Gênese, no final, que tem um vocabulário espírita, falando entre outras palavras, a palavra agênere. A palavra agênere significa um ser não gerado. E lá na Revista Espírita ele conta fatos. Tem um fato bastante curioso, onde ele fala de uma senhora que estava desempregada e foi na igreja fazer uma prece e pedir ajuda. Depois, quando ela sai da igreja, ela encontra um homem. E esse homem oferece para ela, fala, olha, a sua necessidade vai ser atendida, a senhora pode ir na rua tal, número tal, que aquela mulher está precisando de uma diarista, uma assistência. E ela foi e a mulher disse, bom, mas realmente eu estou, mas como é que a senhora soube? Ela olhou para um retrato, uma fotografia que tinha, esse homem aqui, ó, esse homem, a mulher ficou num choro só, porque esse é o meu filho, mas ele já faleceu faz não sei quanto tempo. Ou seja, quem é que estava ali? Um agênere. Isso é relatado pelo próprio Kardec. E na Bíblia de Jerusalém e na Septuaginta, que é a Bíblia católica, que tem 6 livros a mais do que a outra, né? Porque uma tem 66, a outra tem 72. Né? Nessa que tem 72, que inclui a Bíblia de Jerusalém e inclui a Septuaginta, né, que é dos 70, traz o livro de Tobias. Certo. É um dos livros que essa outra, a grega, não aceitou. Né? Mas não é só o dele, tem de Judite, tem de Esther, né? Tem dos Macabeus, alguma coisa que naquela de 66 livros não tem. Né? Então, a história de Tobias é muito interessante. Né? Tobias, ele precisava fazer uma viagem para o velho Tobias, que era seu pai. Né? E era uma viagem distante, e ele, então, um dia antes de sair, apareceu um moço que iria para a mesma localidade e perguntou se poderia ir junto, e foi sendo companheiro do Tobias direto, né? Direto. Eles ficaram fora algum tempo, 6 meses ou coisa parecida. Ele cumpriu a tarefa que o pai tinha mandado ele para lá, para aquele lugar. Parece-me que ele até casa lá, algum tempo assim. E sempre esse moço com ele. E aí, no retorno, eles pescam um peixe lá, e esse moço diz assim, olha, guarda o fígado desse peixe, porque ele vai servir para remédio. E o velho Tobias era cego. Aí, quando eles retornam à casa, aí o moço diz, pega aquele fígado e esfrega nos olhos do teu pai. E ele fez. E voltou a enxergar. Aí eles foram agradecer o jovem. Quando foram agradecer, ele já estava suspenso no ar. Eu sou o anjo tal, assim, assim.
O que era essa pessoa? Era a gênere. Não tinha genealogia. Sem genealogia. Né? Nós vamos pegar lá no Velho Testamento Melquisedeque também, né? O rei de Salém, né? Que também é o sacerdote do Altíssimo, que também não tem genealogia. Nós vamos encontrar alguma coisa acerca dele. Também lá Paulo de Tarso, ele vai falar lá aos Hebreus, ele vai falar no seu capítulo 7 acerca desse homem sem genealogia, fazendo referência a Jesus. Tá. Mas Jesus na Bíblia, eles citam uma genealogia dele, né? Na verdade, teoricamente. Na verdade, não é ele. Quem vai citar é Mateus. Mateus, não, isso. Pregar na sinagoga. Claro, porque ele precisava, tanto é que eles vão levar o menino lá para fazer a circuncisão. Que é aquela lista enorme, né? Aquela lista enorme. Nasceu né? de não sei o quê, de Davi, Melquisedeque, não sei o quê. Exato. Opa. Inclusive, quem vai fazer uma narrativa... Isso aí vai até José daí, então é isso? Sim, a genealogia até José. Até José, perfeito, entendi. Porque era da tribo de Davi, né, etc. Entendi. E nós vamos... Deixa eu ver como é que eu estava aqui. Agora eu estava... A gente falou da genealogia da Bíblia. Sim. Eu desvio um pouco. Mas eu só queria referir que, dos 4 evangelistas, quem vai tratar bem desse processo da chegada de Jesus é Lucas. Certo. E assim a gente pode observar uma diferença e por que há essa ausência desse relato, porque Lucas ele foi colher direto com a Maria de Nazaré. Entendi. Porque Lucas não conheceu Jesus, como vocês sabem, né? Lucas não conheceu, Lucas e Marcos não conheceram Jesus. Dos 4 evangelistas, só o Mateus e João. Mateus, né? E João. Que eram apóstolos, discípulos certo. Ali, né? E aí ele vai conversar e, além disso, ele era médico, era uma pessoa culta, né? Sabia escrever, escreveu bem. E ele vai falar desse momento ali da chegada do anjo Gabriel, né? Essa coisa toda. Certo. E que a Maria, ela foi, digamos assim, fecundada pelo Espírito Santo. Perfeito. Quer dizer, é uma fecundação psíquica, não é biológica. É uma fecundação psíquica. Então, a gente vai observar que isso vai gerar a necessidade de um processo material, né? Sim. Mas que a gente sabe que a materialização, como aconteceu com esses fatos que eu acabei... Para Jesus é mais fácil ainda. Sim. Né? Mais fácil ainda. Então, né, nessas obras de que falei, assim, né, Jesus nem Deus nem homem, né, e outras obras que eu até tenho em casa, que tratam desse aspecto agênere. Tá. Que ele não foi formatado um corpo carnal. Né? Perfeito. Há quem chame de corpo fluídico e assim por diante, mas é muito interessante que Allan Kardec desenvolveu isso, né? Com a questão dos agêneres, mas quando chegou na de Jesus, ele se torna um pouco refratário. Ele se deixou de lado a questão, e nós sabemos que Kardec não teve tempo para estudar o perispírito. Ele lançou ideias, mas a ideia do perispírito vai ser desenvolvida bem mais tarde, né? Porque a codificação começou com Kardec, mas ela não é estática, né? A codificação ela é dinâmica. Sim. Que as informações... Isso que é legal, né? Ele mesmo fala, né? Outras coisas a gente tem que estar ligado, né? Exatamente. Aprendendo, então, né? Na codificação foi colocada a primeira palavra, mas jamais a última. Sim, né? muito bom. Então é um processo assim. Então isso tem pessoas que dizem, puxa, mas então você não admite que ele foi para a cruz ou coisa parecida? Nada disso impede, embora necessariamente não quer dizer que aconteceu. Né? Certo. Porque, na verdade, o que nós precisamos e ver Jesus como Salvador é no sentido da doutrina que ele deixou, nos orientando como nos salvar. Porque nós não podemos terceirizar a nossa salvação. Né? Exato. Então fica um pouco tranquilo, né? Você erra, aí recebe a graça e pronto, acabou. Né? Como vai dizer lá na crucificação,
Vamos lembrar lá do Dimas e do outro ladrão, né? Que o outro ladrão vai dizer assim, se tu és o filho do homem, o filho de Deus, desce daí, te salva e salva-nos a nós próprios, né? Certo. E aí o Dimas vai dizer assim, cala-te, tu não sabes o que dizes. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse aqui é um justo. E olhando para Jesus, Dimas teria dito, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. Ele foi até um pouco egoísta, né? Ele não disse, lembra-te de mim, né? Deixa outro. Lembra-te de nós. Ele disse, lembra-te de mim. E aí Jesus vai dizer, segundo está escrito, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa expressão precisa ser observada, que ela leva a entender aquele perdão imediato. Certo. Né? Mas, na verdade, na época, as palavras, né, as frases, não tinham pontuação. Sim, né? é tudo uma então, coisa só, né? Na verdade, hoje a gente pode entender que ele disse, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás, futuro, comigo no paraíso. Sim. Né? Porque se você disser, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, aí é o perdão borracha, né? Pim. Então, não há necessidade de você se transformar ou coisa parecida, que vai, de certa forma, colidir com aquilo que Jesus vai falar para Nicodemos com relação à necessidade do renascer do Espírito. Né? Da água e do Espírito. Da água. Então, é super importante esse renascimento, porque nós espíritas temos como princípio, um dos fundamentos da doutrina espírita, a reencarnação. Mas basta reencarnar? Não. É preciso renascer da água e do Espírito. E esse renascimento da água, claro que são as reencarnações normais, mas o renascimento do Espírito é a nossa transformação. Perfeito. Depuramento. É o depuramento. Passa por um processo de reparação, né, para poder realmente avançar. Sim, nós precisamos mudar o padrão mental, precisamos mudar, né, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de falar e assim por diante. Sim. Então, e com isso nós vamos estar, de certa forma, nos valendo desses valores, inclusive para diminuir o processo expiatório. Né? Sim. Porque o processo expiatório, a gente vai ver que ele não tem aquela necessidade imperiosa de acontecer. Desde que você se transforme, você vai se valer daquela lei que Pedro vai falar, né? O amor cobre a multidão de pecados. O que é o amor? É a tua prática, é a tua transformação. Uma transformação amorável, né? E essa amorosidade você acaba levando para aqueles que com você se relacionam, né? Seu Luiz, a gente vê outros estudos, né? Mesmo fora do espiritismo, enfim, né? Creio eu que essa vinda do Jesus, né, do Cristo para a Terra foi, se nós pensarmos numa questão mais universal, espiritual, foi um fato gigantesco, né? Gigantesco. Até ouve-se assim, né? Eu vi dividiu a história, né? A preparação para que ele viesse, né? Até a preparação energética, né, do planeta. Preparação nossa, né? Isso, nossa. Porque ele não precisava de preparo nenhum, né? Nossa, para recebê-lo. Nossa, sim. Como fala João Batista, né? Que veio para endireitar as veredas. As veredas de quem? De cada coração. Quem que tinha que fazer essa melhoria, essa retificação de rota? Cada um. Cada um. Mas o senhor não acredita que tenha que ter havido um ajuste? Porque é aquilo que a gente conversa, né? Que nem eu já ouvi, por exemplo, que determinados seres mais evoluídos, que ainda estão em corpo físico ou mais, eles não conseguem ficar no planeta em função da densidade, é uma outra frequência, e até nós ficarmos perto de um ser desse em sua máxima potência é capaz de nos fazer mal, pela velocidade, pela energia frequencial desse ser, né? Sim. Então o senhor não acredita que
eles tiveram que fazer um ajuste para que esse ser luminoso, radiante, em frequências elevadas... Ele é um espírito puro, meu amigo. Jesus é um espírito puro. O espírito puro, ele tem domínio geral sobre tudo. Sabe? Ele tem domínio geral. Né? Ele não precisava nem ser assistido por ele, não precisava da assistência de terceiros, né? Seja encarnados ou desencarnados. Na verdade é que o processo é de equipe, né? Certo. Então é nesse sentido. Mas foi um evento universal, vamos falar dessa forma, sim, né? claro, universal no sentido mundial, né? Isso, né? Dessa região do universo, vamos falar assim, né? Exatamente. Só que você usou uma palavra chamada potência máxima. E aí ele não veio quanto potência máxima. Então, por isso que eu digo. Mas ele, a vinda dele, por exemplo, nós somos alma em vez de espírito. Por quê? Porque aqui só está uma parte que mergulhou na matéria, que nós chamamos de alma. O Jesus Cristo, diante do Cristo cósmico, é um percentual muito pequeno. Pois é, por isso que eu digo. Essa potência máxima é o Cristo cósmico. Por isso, então, houve essa... mas não uma preparação vibratória. Entendi. Né? Um ajuste de né? quem ia aparecer. Sim, né? Como perfeito, acontece conosco também. Perfeito. Nesse sentido, sim. Perfeito. Então, quando estudamos Jesus, o Nazareno, Jesus Galileu, nós estamos estudando uma parte do Cristo cósmico. Um fractal, né? Do Cristo cósmico. Isso é muito importante porque só aí que nós vamos entender a grandeza desse espírito. Né? A dimensão desse espírito que... Se você vê lá João, no seu capítulo 1, ele vai falar que no princípio era o verbo, né? E o verbo veio, né? E o verbo comandou, criou tudo. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele. É muito interessante. Ou seja, ele pega de Deus, vamos assim dizer, o mapa, digamos assim, a planta, o projeto, e vem aqui para executar através dos seus servidores. Que projeto era esse? Meu filho, vai lá construir a terra. Uma mixariazinha de projeto. É uma coisa pequenininha, Tu está vendo aquela nebulosa? Pega lá aquilo lá e transforma num planeta. Então, exigir desse espírito, com essa competência, né, toda... qualquer tipo de preparação, porque Jesus, olha só, Jesus, como todo espírito puro, ele vai estar onde quiser, a hora que quiser, independentemente se há uma programação vibratória ou não. Certo. Porque a viagem que ele faz é sem movimento. A viagem dele é quântica. Por isso ele pode estar em toda parte a hora que quiser, de acordo com a necessidade, de acordo com o programa e assim por diante. Então, hoje, por exemplo, Jesus está aqui? Tá. Mas Jesus não foi? Não. Não é que não foi. Ele não viaja, ele não precisa viajar. Né? É aquela coisa de Deus, né? Mas Deus existe? Eu até me preocupo em falar isso aqui, né? Mas se você observar, a existência é para nós. Claro. Deus é mais do que existir. Então, porque a existência está dentro do nosso limite. Da nossa dimensão. Do nosso das nossas limitações. Claro, é uma dimensão perecível. Nasceu, viveu, cresceu, morreu e desapareceu. Que ainda hoje estava conversando com um amigo, eu falando para ele sobre um podcast que eu estava assistindo, e é uma médium que ela tanto psicografa espíritos, mas ela já psicografou alguns seres interplanetários, né? Certo. Como já tem fatos na própria Revista Espírita, né? Teve na época do Kardec, né? E aí ele falou, mas como é que eles falam o idioma, então, para ela psicografar? Eu falei, não, cara, é tudo através da mente. Eu falei, né? Não precisa escrever, não precisa de palavras, né? Mas como assim? Eu falei,
inúmeras abduções que a gente tem relatos, a comunicação é mental, mental. Não precisa escrever, né? Eu tenho assistido, eu já falei lá na nossa casa espírita, vários episódios de EQMs, né? Certo. Eles explicam como é que é, mas não tem a palavra articulada. Não, mas a gente não tem nem boca, dizendo. Porque é diferente, né? Então. O espírito, ele tem toda uma conformação, mas não dá para fazer uma comparação com o nosso corpo. E aí demonstra um pouco dessa nossa limitação de sentidos, de existir, de ser, né? Essa coisa. Então tem um até que falou, parece que eles lêem o nosso pensamento e nós lemos o deles. É isso aí. Quer dizer, não precisa, sabe? Não precisa. Então, essa é outra questão importante na tarefa de Jesus, né? Ao passar o seu evangelho, ele fazia dessa forma. Ele passava, ele falava, né, o aramaico, etc., né, o hebraico, mas a ideia era passada direto do espírito para espírito. Porque o espírito, nós vamos ver que ele trabalha em regime de síntese. Certo. Nós aqui estamos em regime analítico, né, em regime de análise. Mas precisamos caminhar também para esse processo de síntese, onde não precisamos tantas explicações, né? É aquilo que nós temos comentado, a ideia de a gente não exigir só o entendimento via racional. Perfeito. Que nós precisamos ir além disso. Nós precisamos ir além do racional para poder captar a coisa sintética. É assim? É. Ponto. Mas a nossa cultura racional... Sempre racionalizar ela vai querer racionalizar. Mas só que é muito limitada a nossa visão. É muito. A gente sabe muito pouco. E nós não temos comparativos para essa coisa aí nós não sabemos, a gente começa a inventar, né, capitão? Por muitas vezes Kardec perguntando os espíritos, por dificuldade de comunicação através das nossas palavras, não há palavras que nós possamos usar para explicar isso a você. Porque não tem analogia aqui no nosso plano, não tem. Claro. Né? Então... Inclusive nessa revista Espírita, salvo engano, onde eles têm contato com um ser de outro plano, de outro planeta, numa psicografia, e aí eles perguntam, como é que são os seres humanos para vocês? Né? E acho que ele responde, os seres humanos para nós é como são os macacos para vocês. O nível de desenvolvimento. A diferença evolutiva. É isso, é a mesma coisa. Né? Então, a questão evolutiva é muito séria, né? Essa coisa a distância, nós estamos bastante distantes. Pois é, seu Luiz, falando em evolução, em Natal e Jesus, assim, como é que o senhor encara como é que foi essa virada para o nosso planeta com essa chegada desse ser tão gigante assim? Como é que salto quântico nós demos enquanto humanidade com essa vinda do Jesus para cá? Isso demonstra mais uma vez a força de Jesus, né? A capacidade de Jesus para deixar impregnado, né? Isso que há 2000 anos já se passaram. Se você olhar as civilizações de então, as que vieram depois, elas sumiram tudo, né? Então tudo passa, menos eu não passo, né? A minha palavra não passará. Quer dizer, é esse aspecto espiritual que vai trazer e deixar essa marca onde, de certa forma, isso nos impele à mudança, nos impele, né? Porque é uma proposta dinâmica, não é uma proposta do perdão borracha, vem a graça de Deus e resolve, e não é isso. Né? Ele vai dizer que a cada um será dado segundo suas obras, que nós precisamos batalhar. Né? Aí vai dizer outro que precisa da fé, mas a fé também vai ser dito que a fé sem obras é morta. Então nós vamos vendo essas lições dinâmicas, né? Porque o processo de Jesus é num dinamismo incrível. Né? As palavras dele é sempre, e saiu, e trabalhava, e fazia, sempre o verbo ativo. Sim, inclusive sempre, nas curas, né? Ele pergunta, tudo, você quer ser curado? Quero. Tudo, então vai e anda. Né? Tudo é dinâmico, né? Tudo é dinâmico. Então, nesse sentido, isso, embora aparentemente teve as perseguições, aquela coisa toda, mas a palavra, o ensinamento, já havia, a semeadura havia sido feita.
Agora não adianta querer, agora, né, a semeadura foi feita e isso vai germinando. Esse dinamismo da doutrina de Jesus está na própria semente, né? Que ao chegar, ao você permitir que ela, digamos assim, migre para dentro de você, vai haver uma mudança que de repente você, puxa vida, agora eu já estou pensando diferente, né? Mas é por isso. Porque a ideia, as ideias que Jesus trouxe, os ensinamentos que o Cristo trouxe, foram ensinamentos dinâmicos, onde nós precisamos não apenas acreditar, né, mas trabalhar para que vivenciar isso e permitir que essas ideias novas possam fermentar dentro de você, a ideia lá do odre, né, que esse odre tem que estar bem fortalecido, porque essas ideias novas, elas são, eu posso usar uma palavra chamada revolucionária, no bom sentido. Transformadoras. Né? É como o anarquismo, né? No bom sentido, é a melhor coisa que tem. Né? Porque o anarquismo faz você realmente mudar o processo, né? Não é anarquia de fazer bagunça. Eu ouvia punk rock quando era moleque. Era anarquia, tinha um A assim. Pois é. Mas era outra anarquia. Outra anarquia, pois é. Então não confundir com bagunça, sim, né? Sim. Não confundir com essas fantasias ou coisa parecida, né? Então a doutrina do Cristo, ela por si é revolucionária. E sabe o que é legal, seu Luiz? Que é uma coisa que para mim faz muito sentido e eu acho que assim até um pouco quem é pai, né? Por exemplo, quem tem filhos e quer educar o filho, né? Diz que a melhor educação que a gente pode dar para um filho é através do exemplo, sim, né? E Jesus, ele se coloca, porque ele poderia se colocar como um rei Davi, um cara grande, poderoso, né? E justamente ele foi um gigante, mas ao mesmo tempo vivenciando a humildade que tanto ele pregou, né? Então assim, um cara que tudo que você vê na história, ele sempre humilde, sempre não se colocando acima de ninguém, né? Lavando os pés dos seus apóstolos, né? E todas as vezes que ele sobressai é através do seu argumento, através de reflexões que são verdadeiras porradas, né? Vamos dizer assim. Mas, fazendo o outro pensar. Né? Nas inúmeras histórias, né? Bom, quem não tiver pecado, né? Pode atirar a primeira pedra, né? Isso é um soco, né? Mas é um soco na alma, né? Como ele falava para a alma, agitar, né? Pra agitar. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que me fascina muito, assim, esse exemplo, sabe? Eu admiro isso nessas pessoas mais evoluídas, né? O Chico é um cara que eu admiro. Para mim, da minha geração, acho que foi o maior cristão que eu pude presenciar, assim, que viveu realmente a essência do que verdade, Cristo, né? Em termos de... E foi um gigante, né? Então, assim, é um cara que morava num quartinho pobre a vida inteira, com deficiências físicas e ele, milhões de pessoas, né? E ele sempre falando do amor, sempre tendo resignação com as coisas, enfim, né? Então, o Cristo também, nesse sentido, né, é incontável o avanço que nós tivemos com o Evangelho, com tudo que ele pregou, mas esse exemplo de vida que ele deu, né? Isso é incrível, né, seu Luiz? É que a humildade que ele apresentou e que nós precisamos perseguir, né, para nos tornar humildes, ela era revestida de uma força incrível. Porque se nós estamos procurando ser humildes e ainda não conseguimos muita coisa, porque ainda isso não é bem sincero, ainda não está, de certa forma, efetivada em nós. Porque na medida em que nós incorporarmos a humildade, nós vamos fazer coisas incríveis, inclusive dentro de nós. Suportar coisas que outrora a gente não... Meu Deus, hoje eu consigo ouvir o cidadão dizer isso que me falou, fosse outrora eu já saía com tudo para cima dele. Então isso começa a transformar-nos e começa a gerar motivos para que a gente seja cada vez mais humilde, né? Mostrando a importância dessa humildade, foi que ele deixou essa força. Tanto é que ele vai dizer nas bem-aventuranças que a humildade é o primeiro degrau das bem-aventuranças, né? Isso é muito
significativo, né? Demais, né? Demais. Tem muitas né? passagens, né? Muitas. Quando a Maria chega, né? Só sua mãe tá aí, né? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Pois é. Ele preconiza a família universal, né? E também não se deixa se colocar como ninguém como especial, né? É isso que você está falando, também, né? É isso, é a família universal, né? Mas ele, não, pera, porque, seu Luiz, o que a gente vê hoje na política, na nossa organização social, é isso. Pô, nós estamos aqui, chegou um cara importante, eu tenho que levantar para ele sentar. Todo mundo tem que... né? E Jesus, que foi o maior de todos, sim, né? Sim. Ele, não, tem uma pulseira VIP aqui que vai furar a fila. Não. Não tem, ninguém é VIP, né? Olha, eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do Beltrano. É muito isso, né? É assim que a humanidade funciona, claro, né? Infelizmente. Claro. Né? Porque a gente vive, né? A gente está vivendo motivados muito pelo ego, né? Sim. Quer dizer, nós precisamos aprender... Que é o que descola da humildade, né? Exatamente, é nos desvincular do ego, né? Porque o ego ele tem a sua importância, como a personalidade tem a sua importância para os momentos devidos. Mas no sentido da espiritualização, isso nos atrapalha, o personalismo nos atrapalha, até porque o orgulho que a gente ainda tem ajuda a nos ver, né? A nos analisar como personalidade, né? Como o máximo, personalismo no superlativo, né? E isso, claro, que nos chumba aqui, né? E nós vamos lembrar do Cristo falando do reino dele, né? Que não é deste mundo. Por quê? Porque o reino deste mundo é importante para nos, como instrumento, para que a gente possa alçar voos em direção ao reino de Jesus, que é o reino espiritual. Só que para isso não basta a gente ter um discurso, a gente ler de cor e salteado. Orar alto. Decorar, exatamente, orar alto, né? Isso precisa estar aqui dentro. Eu quero pregar a paz, mas eu preciso ter a paz comigo. Né? Para que eu possa ser um pacificador, eu preciso estar em paz, né? Então, isso nós precisamos começar a, digamos assim, a equacionar, né? Porque... E diferenciar o que é pacífico e o que é passivo. Que são coisas bem diferentes. Não, exatamente. É isso. Né? E outra coisa, porque muita gente tem a paz dentro dela, mas ainda não é pacificador. Ah, sim, entendeu? É verdade. Então é importante... A paz é só da porta para fora, só para os outros, né? Ou só para dentro e menos para os outros. Né? Aí é uma escolha, né? Quando que, na verdade, quando Jesus faz essa... Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele está universalizando essa coisa de humanidade, né? Nos colocando todos no mesmo nível, para que a gente possa respeitar cada um no nível que está, etc., né? E, então, isso, mas passa pela humildade. Não tem jeito. Enquanto nós dermos atenção ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao apego às coisas materiais, nós estamos colocando obstáculos para que a humildade possa migrar para o nosso coração. Né? E precisa de muita vigilância, né, seu Luiz? Como essa questão desse ego, ele é que nem uma fogueirinha, né? Então, vai colocando lenha, né? Aí, quanto mais você se sobressai em alguma coisa e tal, você começa... É uma coisa louca, assim. Eu procuro, às vezes, me pegar, assim, sabe? A gente tem que... Acho que o fato de se olhar já é um começo, da gente fazer essa autoanálise, né? Porque quem não faz essa autoanálise fica complicado, né? Você acha que você está arrasando sempre, né? Mas é isso, daqui a pouco você faz uma coisa muito boa, todo mundo começa a te elogiar e tal, daqui a pouco você já está falando mais do que precisa, você realmente acredita, né, que é complicado, é trabalhoso, né, seu Luiz? E também quando nos acontece alguma coisa desagradável, né? Pô, mas Luiz, você é espírita e acontece isso contigo? Exato. Cuidado com isso. Que nós tenhamos cuidado com isso. Porque isso poderá, se nós quisermos, mexer com o nosso ego. E a gente achar, é mesmo, né?
tanto que eu trabalho. Aí Ainda me acontece? Ainda me acontece, né? Mas acontece que nós somos espíritas, somos espíritos espíritas, e nós sabemos que das encarnações de épocas transatas, nós trazemos conosco necessidades expiatórias, e no processo evolutivo temos as necessidades provacionais, né? Então, por melhor que você haja hoje, isso não te garante que amanhã vai ser um dia pacífico. Vai ser pacífico se tu levar a paz daqui para aqui, para poder enfrentar em paz as turbulências daquele dia, que poderão ser fortíssimas, né? Mas se você estiver trazendo para cá, né, a paz de ontem, você vai enfrentar as ondas, né, as procelas da vida. Sem afundar. Sem afundar, né? Bem lembrado, é verdade, sem afundar, né? Então, isso é muito importante, que a gente entenda que se eu quero que o outro esteja em paz, eu preciso estar em paz, para poder passar a paz para o irmão, ou pelo menos não ser obstáculo para ele conseguir a paz dele, né? Então, certa vez eu estava fazendo uma palestra sobre se a felicidade pode ser deste mundo, né? Aí, claro que a gente disse que pode, que vai depender, né? Aí alguém disse, olha, já é alguma coisa se você não ser infeliz. Tente não ser infeliz. Se não der para ser feliz, mas não seja infeliz. Não seja infeliz, né? Gostei, já é um começo, gostei né? muito É um ponto de partida. É um ponto de partida, né? Que claro que a felicidade... Até porque a felicidade é relativa, né? É relativa, e aquela estuda, questão, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é do Eclesiastes, da Bíblia lá. A felicidade para quem faz hemodiálise e ganha um rim é tomar um copo d'água. Pois entendeu? Sem se preocupar. Sem se preocupar. E é uma felicidade que a gente não tem como mensurar isso. É verdade. Não tem a mínima noção. Eu fui lá na Fundação ProRim e ouvi alguns pacientes, né, transplantados, enfim. E é isso, eles não podem tomar água. Olha só. Né, porque eles não fazem xixi. Né? Então, assim, cada coisa que eles comem tem que contar, comer uma maçã. Ali tem tanto de água. Então, assim, eles ficam sem tomar água durante 10 anos, durante 5 anos, 20 anos. E o organismo sofrendo. 3 vezes por semana numa máquina. Aí a pessoa ganha um rim. Aí uma falou assim, meu Deus, a minha alegria é quando eu comi um pedaço de melancia. Olha só. Né? Isso é felicidade. Claro. Né? Então... É que a gente vê que realmente a felicidade, né, ela está nas pequenas coisas. Né? Isso é verdade. As pequenas coisas, elas são nossas, Senhor. Você, sei lá, vai fazer um lanche em casa e olha ali, tem o teu pãozinho, e o que tem aqui? Aqui tem banana. Eu vou comer cru ou vou fritar? Né? Mas seja feliz com aquilo. É isso aí. Né? Para mim, por exemplo, se fritar vai ser uma coisa fantástica, porque eu adoro. Aquela queimadinha, né? Uma queimadinha. Ou seja, você é feliz. É isso. Né? Eu lembro quando eu era garoto, um dia eu fui na casa da minha avó, morava lá no Quenzemútil, lá né? Aí cheguei às 2h da tarde. Eu era um garoto, acho que tinha 10, 11 anos, né? E a minha avó não tinha... Mas o senhor é um garoto ainda, senhor? Ainda sou, né? Ela não tinha nada para me oferecer. Ela disse, Luiz, eu só posso te fazer um prato de pirão e vou fritar um ovo. Tem que ver a felicidade com que eu comi aquilo. É isso. A felicidade está aí. A felicidade é isso, né? As coisas simples. Simples. Outra vez eu fui convidado para um casamento, eu ainda morava no sítio, e nós não tínhamos roupa para ir. Nós fomos no domingo, podíamos ir, né? Cheguei lá, quando a gente não botava comida no prato, né? Aí cheguei, a minha tia Noca, chegou e botou a comida, botou o arroz. Quando ela foi botar a carne, eu disse, tia, com arroz não precisa carne. Ela começou a chorar. É a simplicidade da gente lá da roça, né? Então, e olha a felicidade que a gente estava lá, pô. Descalço, não tinha um sapato. Mas e daí? O que é ter ou não ter?
né? E aí o ego é o que nos afasta dessa felicidade. Porque E o ego faz com que você comece a colocar a sua expectativa em grandes realizações e grandes coisas, Exatamente. principalmente ligadas à matéria, né? Sim, sim. Ao ter, né? Inclusive eu tenho um canalzinho no Instagram, fica o convite quem quiser, Refletir, Seguir, Viver. Sim. Eu fiz um videozinho sobre isso, né? Sobre sim, as pequenas felicidades, Pois né? é. Que a gente tem. E é isso, a pessoa começa a colocar a sua felicidade atrelada a ter coisas grandes e tal, e às vezes está comendo um pirão com ovo maravilhoso e não sente essa alegria, essa felicidade, né? Às vezes até xingando, mas É. só isso. Né? Não. Eu, de vez em quando, eu reflito a importância de eu ter nascido naquele sítio, né? Isso é uma coisa que Mas não tem. isso é fantástico. Ali as nossas necessidades eram tão pequenas. Exato. Mas muito pequenas. Eu fui conhecer novas necessidades quando eu vim para Joinville, que eu vim com 8 anos para cá, né? E aí que eu fui conhecer. Né? E a nossa geração é única, né? Simplicidade. Um dia eu ganhei uma tampa de caixa de calçado, de sapato, para fazer uma pandorguinha. Olha que coisa. A felicidade daquilo. A gente pegava uma folha ali de goiaba, botava um pinozinho e saía correndo aquele. Ficava girando. Um cataventozinho. Quer dizer, a simplicidade, gente. Para você ser feliz não precisa muita coisa. Né? Então precisa esse sentimento, essa gratidão ao Criador. Né? Como disse uma freira para o Haroldo Dutra, né? Consta de que ele foi, assim que ele se formou, ele foi levado para uma cidade bem pequenininha do interior. Certo. Aí ele ficou triste, sim, né? Lembra, né? Ele ficou triste e tal. Aí a freira de um colégio lá queria conhecer o novo juiz que chegou, fez um convite para ele. Aí ele já foi todo assim, né? Aí ela disse: eu noto que o senhor está infeliz. Pois é, irmã, é assim. Pois é, mas nós temos que aprender a germinar onde Deus nos planta. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E ele não esquece essa lição, e eu não esqueço essa fala, porque é claro, eu fui plantado lá naquele sítio, é Camboriú, mas bem no sítio, lá na zona rural de Camboriú, né? E graças a Deus, depois dali a gente veio para Joinville, aqui é que eu conheci o Espiritismo. Aliás, não foi bem aqui, porque já lá a minha mãe precisava buscar o centro espírita, que ela tinha mediunidade, precisava desenvolver, né? A gente vinha a pé, eu com ela, lá do sítio, lá de dentro, a Itajaí, no Centro Espírita Anjo da Guarda. Que depois eu passei a fazer palestra lá, porque eu vim para cá, me tornei palestrante. Então, só para ver como é a coisa. Então, você está plantado lá, mas daqui a pouco você é transladado para cá. E você vai então fazer o quê? Vai chorar? Porque não, você vai trabalhar aqui. Né? Vai florescer onde Deus planta, onde Deus está fazendo. E ser feliz com as pequenas coisas. Com as pequenas coisas. Exato, né? A resposta então, está aí. Né? A minha vida social foi melhorando a partir de muito tempo depois, né? Sim. Muito tempo depois. Suor e trabalho. Suor e trabalho, graças a Deus. E o Jesus justamente demonstra isso, né? O quão pequeno ele era nesse sentido, né? Pequeno, se colocava como né? Quando dizes que é o rei, né? Não, é você que está falando, dizes, né? Dizes, eu não estou falando nada disso, né? Mas ali tem uma outra lição também, quando ele está com Pilatos ali, né? Tu não sabes que eu tenho poder para te libertar ou te condenar? Ele vai dizer: tu não o terias se meu pai não tivesse te dado. O que é isso? Ele reconhece a autoridade do outro. Como ele vai usar, isso é problema do outro. Mas ele estava como governador, né? Ele não era governador, ele estava governador, como a gente precisa entender isso, né? E Jesus dá essa lição tranquila, né? Porque, na verdade, quando Pilatos pergunta para ele: tu és o rei dos judeus, né? Como você fala, tu o dizes, e aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Aí Pilatos faz uma pergunta para ele: que é a verdade, Senhor? E Jesus responde com silêncio, só baixa a cabeça. Como quer dizer, eu sou a verdade, olha aqui, eu estou aqui. Mas dava para falar isso para ele não tinha estrutura para entender isso. Não tem. Né? Então ele vai dizer depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele disse depois de uma forma geral e não ali especificamente, respeitando as estruturas limitadas daquele governador. Né? É muito interessante. Muito. A mensagem de Jesus ela é luminosa, né? É nesse sentido que ela é salvadora, na medida que você permite se iluminar por ela. Sim. E aí você vai se salvar. Mas essa ideia de que Jesus veio e pela morte dele na cruz, pelo sangue dele, que isso nos libertou dos pecados, isso fere, colide com aquela ideia que vai colocar de que a cada um será dado segundo suas obras, né? Onde nós precisamos ter fé, mas uma fé operosa, como vai dizer Tiago, né? A fé sem obras é morta em si mesmo. Ou seja, nós precisamos ser ativos. E hoje a gente entende que a atividade, seja ela física, seja ela espiritual, é esse movimento que vai dar novas estruturas para nós e nos impulsionar, essa catapulta evolutiva. Né? E a gente pode observar isso no nosso mundo mesmo, nas nossas vidas. Né? Você vê pessoas que têm uma vida totalmente transformada pelo seu esforço, né? Que está, às vezes, num caminho que não é bom, e daqui a pouco ele reconhece aquilo, se transforma como ser humano, como ajuda o próximo. A gente tem isso nas famílias. Na família. E tem aquela pessoa que a vida inteira, até o final, é a mesma coisa, e recorrendo em erro, e sofrendo, e não aceita ajuda, e fica ali até o final da vida, né? Então... deixando que o orgulho, né? Exato, a nossa jornada é assim. Haja, né? Como obstáculo, né? Exato. Porque o que obstacula mesmo não são as coisas. É o orgulho, né? É o orgulho que faz com que o que a gente vai fazer com aquelas coisas que acontecem. Mas pelo orgulho você vai atuar de uma forma agressiva se recebeu agressão. Exato, exato. Então, esse é o grande... E é importante que nós entendamos que a vida espiritual é um espelho da vida com as suas diferenças, mas em essência é a mesma coisa, né? Vida Ninguém morre, vida. né? Vida é vida. Nós estávamos comentando, né, capitão? A vida, como nós estamos rodeados pela vida. Né? A vida aqui, a vida no plano espiritual, tudo é vida, para qualquer lado que você olhe. E as leis são as mesmas. As leis são as mesmas. São as mesmas. Né? Então... Lei de evolução, lei de reencarnação. Né? E a gente vê, como diz lá Kardec, ou melhor, alguém colocou lá no frontispício, né, do Dolmen, que é o sepulcro dele lá. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei. Né? É isso aí. Isso é uma lei fantástica, né? Que isso envolve tudo. Onde há vida, e não tem um lugar no universo que não tenha vida. As formas de vida, a manifestação da vida é que é diferente. Né? Como é que você vai ver vida na pedra? Puxa, basta você entender do que ela é formada. Né? Ela é formada de átomos. E os espíritos vão dizer que o princípio inteligente, que é o espírito, começa no átomo. Olha que coisa linda. Então você não pode olhar para uma pedra e apenas ver pedra. Aí você vai olhar para um vegetal e ver a dinâmica daquele... Né? A diversidade. Tudo está em movimento, né? Tudo. Agora ainda nós tivemos na Festa das Flores, que coisa maravilhosa. Aquilo é vida, gente. Várias manifestações da vida. Ah, mas o vegetal também é vida? Claro que sim. É exatamente aquele princípio inteligente que estava lá no mineral, que evoluiu e agora está no vegetal, que daqui a pouco vai passar para o reino animal, inicialmente lá numa bactériazinha ou coisa parecida, numa ameba, e vai embora, e vai crescer e chegar à humanização como nós chegamos. Então, nós temos todo esse processo filogenético que nos acompanha. Nós temos experiências de toda essa caminhada. E o que Jesus veio fazer? Veio trazer informações para que a gente aproveite
o produto dessa caminhada, ajustando aos ensinos que ele nos deu, para que não sejamos orgulhosos. Ah, olha só, já passei, já fui leão, já passei por lá. Que isso a gente entenda e seja grato a Deus que permitiu que a gente fizesse essa caminhada filogenética, né? Para chegar onde estamos hoje, com todas essas capacidades que o nosso corpo tem hoje, né? Todas essas possibilidades, essas faculdades que o corpo tem, tudo isso é produto dessa caminhada que nós fizemos lá atrás, né? Porque falamos, isso algum, né, animal anterior, sei lá, papagaio, gralha, seja o que for, que foi fazendo com que fosse desenvolvida essa capacidade fonética. Isso não veio assim pronto. Isso foi construído aos poucos, né? Seu Luiz, com relação ao que se fala da volta de Jesus, queria que o senhor abordasse antes da gente ir para o final, né? Está em Apocalipse, né? Quando Jesus voltar e tal. Qual que é a leitura que o Espiritismo faz dessa volta? De uma forma bem objetiva, para essa tua resposta, a volta dele, ele veio como Espírito de verdade. Certo. Que está manifestado na doutrina espírita como codificação. Como Consolador prometido, né? Aí então alguém poderia dizer assim, mas espera aí, então a religião tal, fulano de tal, lá não pode, também não pode ser o Consolador prometido? Pode. Só que tem aquelas duas palavrinhas importantes lá que Jesus pronunciou, que isso marca a doutrina espírita. Na medida que isso marcar também outra religião ou coisa parecida, também pode ser o Consolador prometido. O que está lá? Que o Espírito, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e relembrará tudo o que vos tenho dito. Mas o que as religiões fazem? Elas relembram o Cristo e não ensinam as coisas que o espírito precisa entender para ver o Cristo com esse jeito espiritual. Ver na mensagem de Jesus a mensagem espiritual, a essência da mensagem dele. Não se prendendo assim às palavras, né? Porque Jesus, a gente vai observar que ele teve que usar palavras, ele teve que usar parábolas, ele teve que usar ferramentas para comunicar uma mensagem, uma ideia. Então, tudo, qualquer gesto, qualquer atitude do Cristo, qualquer palavra, precisa ser examinada em espírito e verdade, não na letra que mata. Claro. Mas ela mata, mas ela foi importante e é importante. Porque o desafio dele era se comunicar com aquelas pessoas daquela época e com a nossa época e com as futuras, né? Claro, deixando assim uma doutrina universal. Né? Uma doutrina que serve, inclusive, para nós que estamos encarnados, né? Ele vai dizer que é preciso ter fé em Deus, né? Acreditar de toda a sua força, de todo o seu espírito, de toda a sua alma, né? Então ele vai dizer que esse ensinamento que ele está deixando para nós é para nós que somos almas e para quem está no outro lado que é espírito. Perfeito. Seja aqui na Terra, seja em outro lugar, porque a doutrina de Jesus é universal, né? Isso é muito importante. Ela é viva e atemporal. Que ela nos alcança em qualquer momento, né? Exatamente. Porque as coisas daqui são temporais, né? Então, o que é temporal? É aquilo que fenece, aquilo que perece, né? Mas a luz, é o que existe. É o que existe. Mas a luz de Jesus é uma luz imperecível. E é nesse sentido que nós precisamos mergulhar no Evangelho em busca dessa luz imperecível. E isso não vai atender à racionalidade. É preciso que a gente entenda através do coração, né? Através do coração, para que essa luz possa ser encontrada e que ela nos ilumine. Enxergar com os olhos de ver. Com os olhos de ver. Ele vai dizer isso, Ele né? fala. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É isso. Parece um paradoxo, né? Mas é um paradoxo se você pegar pela letra. Mas se você perceber que você precisa transcender, né, a visão material, transcender a audição material, aí você vai entender o que ele estava querendo nos passar em termos de espírito, em termos de um ensinamento, eu poderia dizer, eterno, que faz parte da própria eternidade.
Muito bom. Né? Muito bom, né? Então tá bom, meus irmãos. Eu acho que já estamos na nossa hora aí, né? Quase mais de uma hora já de conversa, né? 1h05. Então agradecer, eu acho que foi muito bom a gente ter falado do Natal, sempre relembrando Jesus, o nosso mestre, né? Um pouco dessa essência e alguns outros aspectos que foram comentados aqui. Então só tenho a agradecer. Capitão, pode deixar seu comentário final aí para a gente caminhar para o encerramento. Já que foi relembrado o tema, né, inicial, o nascimento do nosso Mestre Jesus, é importante que ele esteja sempre conosco, né? Ele nunca nos abandonou, ele continua no nosso meio. Toda vez que nós pensamos nele, ele está do nosso lado. Toda vez que nós nos reunimos em seu nome, ele está no meio de nós, está vivo. Isso não vai acabar, não tem prazo de validade. Ele está conosco em todos os momentos, e isso que é consolador, saber que nós temos um irmão que nos conduz no bom caminho. Basta observar os ensinamentos que ele deixou. Então, que possamos abrir os olhos para os ensinamentos que ele deixou, buscar entender os ensinamentos e vivenciá-los, que é a parte que é mais trabalhosa. Precisamos trabalhar isso em nós, para poder realmente seguir os passos do Mestre. Isso aí. Seu Luiz? Pois é, Anderson e nosso irmão Daniel. Um encontro fantástico que estamos concluindo agora. E é aquela questão, quando você se reúne para conversar sobre Jesus, a coisa toma proporções, né, inimagináveis. Então, nós agradecemos aqui a empresa Ocoteia, né, que está nos favorecendo nesse sentido, desejando a você e a todos os funcionários um Feliz Natal, né? Que possa sempre ter condições de nos receber, de separar um tempinho para essa divulgação do Evangelho, né? E queremos desejar a todos os nossos ouvintes, a todas as nossas famílias, aos irmãos espíritas, aos irmãos católicos, aos irmãos evangelistas, aos irmãos budistas, aos nossos irmãos em geral, um Natal cada vez mais cristão, né? Um Feliz Natal a todos, e que a gente possa continuar lembrando dessa data tão importante que marcou, né, a história em duas épocas, né, antes dele e depois dele, né? Muito importante isso, e que a gente possa fazer as nossas festividades natalinas de uma forma cada vez mais cristã, tendo prazer em receber as famílias, receber amigos. É nesse sentido que podemos estar dando, digamos assim, uma dimensão cada vez mais fraterna para as festividades natalinas, né? E que a gente possa ser grato a Jesus pelas oportunidades que a gente recebe, pelas informações que já temos na Bíblia, no Evangelho, né? Dessas lições luminosas, que a gente possa ter essa visão mais ampliada, né, do que Jesus veio fazer para nós, que ele veio realmente trazer notícias libertadoras, né? Para que nós, como espíritos, possamos trabalhar cada vez mais dentro desse norte que ele nos deixou, né? Para que essa felicidade, que há quem pense que não é deste mundo, possa também já começar por aqui, né? Porque quem vai ser feliz ou infeliz é o espírito e não o corpo, né? Então, rogamos a Jesus por todas as famílias, por todos os lares, para que as bênçãos do Mestre Divino possa chegar aos corações dos irmãos, e que todos nós estejamos abertos também para receber Jesus em nossa casa espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos, que a paz possa permanecer em cada coração, hoje e sempre. Muito obrigado a todos, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, seu Luiz. Obrigado, capitão. Obrigado a você que nos acompanha. Um episódio muito legal, né? Falando do Mestre, falando do Natal, que é esse momento de conexão, um momento diferente, de felicidade, de união, e que realmente a gente possa vivenciar esse Natal conectados ao Cristo, à oração, à vigília,
E a caridade, o amor ao próximo, isso a gente não pode esquecer jamais. Que nós saibamos que muitas vezes tem um irmão que não está tendo o Natal que nós temos. Então que a gente possa fazer um pequeno gesto, né? Às vezes de entregar uma comida, de dar um presente para uma criança que não tem. Enfim, são muitos movimentos que acontecem. E da forma como você puder ajudar, que você ajude, né? Que às vezes ajudando dá o dinheiro, mas se você puder pegar o brinquedo e entregar, é melhor ainda, porque a sensação é indescritível. Então, que nós possamos vivenciar esse momento do Cristo e que a gente possa, na medida do possível, vivenciar o ano inteiro, não só no Natal. Mas vamos aproveitar nesse momento, essa egrégora maravilhosa que nos cerca e nos ilumina, para vivenciar em todo o potencial esse amor do Cristo, lembrando que a felicidade, sim, está em pequenas coisas, e a felicidade, sim, está em você confiar em Deus e em Jesus, né? Ele, assim como Pedro, quando afundou, ele pegou em sua mão, né? Ele está sempre com as mãos abertas para nos tirar dos momentos mais difíceis, dos momentos mais complicados, das nossas dores, e nos trazer o alívio, né? Esse alívio é um alívio certo, e creio que o melhor canal para você entrar em conexão com esse alívio é o seu próximo, é você ajudar o seu próximo. Então, se você está em um momento complicado e difícil, faça o bem para alguém, que esse bem vai contagiar você também. Fiquem com Deus, fiquem na paz, aproveitem o Natal, abracem seus pais, seus filhos, tios, irmãos, amigos, e que nós celebremos essa data do nascimento do nosso querido, amado Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Obrigado e até um próximo episódio do nosso podcast Espiritismo Cristão. Até lá. Muito obrigado a todos. Está nas pequenas coisas. Né? Isso é verdade. As pequenas coisas, elas são nossas, Senhor. Você, sei lá, vai fazer um lanche em casa e olha ali, tem o teu pãozinho. E o que tem aqui? Ah, aqui tem banana. Eu vou comer cru ou vou fritar? Né? Mas seja feliz com aquilo. É isso aí. Né? Para mim, por exemplo, se fritar vai ser uma coisa fantástica, porque eu adoro. Aquela queimadinha, né? Uma queimadinha. Ou seja, você é feliz. É isso. Né? Eu lembro quando eu era garoto, um dia eu fui na casa da minha avó, cheguei, morava lá no Quenzemútil, lá né? Aí cheguei às 2h da tarde. Eu era um garoto, acho que tinha 10, 11 anos, né? E a minha avó não tinha... Mas o senhor é um garoto ainda, senhor? Ainda sou, né? Ela não tinha nada para me oferecer. Ela disse, Luiz, eu só posso te fazer um prato de pirão e vou fritar um ovo. Tem que ver a felicidade com que eu comi aquilo. É isso. Quer dizer, a felicidade é isso, né? Simples. Outra vez eu fui convidado para um casamento, eu ainda morava no sítio, e nós não tínhamos roupa para ir. Nós fomos no domingo. Podíamos ir, né? Cheguei lá, quando a gente não botava comida no prato, né? Aí cheguei, a minha tia Noca, chegou e botou a comida, botou o arroz. Quando ela foi botar a carne, eu disse, tia, com arroz não precisa carne. Ela começou a chorar. A simplicidade da gente lá da roça, né? Então, e olha a felicidade que a gente estava lá, pô. Descalço, não tinha um sapato. Mas e daí? O que é ter ou não ter? Né? E aí o ego é o que nos afasta dessa felicidade. Porque o ego faz com que você comece a colocar a sua expectativa em grandes realizações e grandes coisas, principalmente ligadas à matéria, né? Sim. Inclusive eu tenho um canalzinho no Instagram, fica o convite quem quiser, Refletir, Seguir, Viver. Sim. Eu fiz um videozinho sobre isso, né? Sobre as pequenas felicidades, né, que a gente tem. E é isso, a pessoa começa a colocar a sua felicidade atrelada a ter coisas grandes e tal, e às vezes está comendo um pirão com ovo maravilhoso e não sente essa alegria, essa felicidade, né? Às vezes até xingando, mas só isso. Né? Não. Eu, de vez em quando, eu reflito a importância de eu ter nascido naquele sítio, né? Isso é uma coisa... Mas isso é fantástico. Ali as nossas necessidades eram tão pequenas, mas muito pequenas. Eu fui conhecer novas necessidades quando eu vim para Joinville, que eu vim com 8 anos para cá, né? E aí que eu fui conhecer.
né? E a nossa A geração é única, né? simplicidade. Um dia eu ganhei uma tampa de caixa de calçados, de sapato, para fazer uma pandorguinha. Olha que coisa. A felicidade daquilo. A gente pegava uma folha ali de goiaba, botava um pinozinho e saía correndo aquilo. Ficar girando. Um cataventozinho. Quer dizer, a simplicidade, gente. Para você ser feliz não precisa muita coisa, né? Então precisa esse sentimento, essa gratidão ao Criador, né? Como disse uma freira para o Haroldo Dutra, né? Consta de que ele foi, assim que ele se formou, ele foi levado para uma cidade bem pequenininha do interior. Aí ele ficou triste, né? Sim, Lembra, né? Ele ficou triste e tal. Aí a freira de um colégio lá queria conhecer o novo juiz que chegou, fez um convite para ele. Aí ele já foi todo assim, né? Aí ela disse: eu noto que o senhor está infeliz. Pois é, irmã, é assim. Pois é, mas nós temos que aprender a germinar onde Deus nos planta. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E ele não esquece essa lição, e eu não esqueço essa fala, porque é claro, eu fui plantado lá naquele sítio, é Camboriú, mas bem no sítio, lá na zona rural de Camboriú, né? E graças a Deus, depois dali a gente veio para Joinville, aqui que conheci o Espiritismo. Aliás, não foi bem aqui, porque já lá a minha mãe precisava buscar o centro espírita, que ela tinha mediunidade, precisava desenvolver, né? A gente vinha a pé, eu com ela, lá do sítio, lá de dentro, a Itajaí, no Centro Espírita Anjo da Guarda. Que depois eu passei a fazer palestra lá, porque eu vim para cá, me tornei palestrante. Então, só para ver como é a coisa. Então, você está plantado lá, mas daqui a pouco você é transladado para cá. E você vai, então, fazer o quê? Vai chorar? Porque não, você vai trabalhar aqui, né? Onde Deus está fazendo. Ser feliz com as pequenas coisas. Com as pequenas coisas, né? Então, a minha vida social foi melhorando a partir de muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Suor e trabalho. Suor e trabalho, e graças a Deus. E o Jesus justamente demonstra isso, né? O quão pequeno ele era nesse sentido, né? Ele se colocava como, né? Quando dizes que é o rei, né? Não, é você que está falando, dizes, né? Eu não estou falando nada disso, né? Mas ali tem uma outra lição também, quando ele está com Pilatos ali, né? Tu não sabes que eu tenho poder para te libertar ou te condenar? Ele vai dizer: tu não o terias se meu pai não tivesse te dado. O que é isso? Ele reconhece a autoridade do outro. Como ele vai usar, isso é problema do outro. Mas ele estava como governador, né? Ele não era governador, ele estava governador, como a gente precisa entender isso, né? E Jesus dá essa lição tranquila, né? Porque, na verdade, quando Pilatos pergunta para ele: tu és o rei dos judeus, né? Como você, tu o dizes, e aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos faz uma pergunta para ele: que é a verdade, Senhor? E Jesus responde com silêncio, só baixa a cabeça. Como quer dizer, eu sou a verdade, olha aqui, eu estou aqui. Mas dava para falar isso para ele não tinha estrutura para entender isso, né? Então ele vai dizer depois: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele disse depois de uma forma geral e não ali especificamente, respeitando as estruturas limitadas daquele governador, né? É muito interessante, muito. A mensagem de Jesus, ela é luminosa, né? É nesse sentido que ela é salvadora, na medida que você permite se iluminar por ela. E aí você vai se salvar. Mas essa ideia de que Jesus veio e pela morte dele na cruz, pelo sangue dele, que isso nos libertou dos pecados, isso fere, colide com aquela ideia que vai colocar de que a cada um será dado segundo suas obras, né?
onde nós precisamos ter fé, mas uma fé operosa, como vai dizer Tiago, né? A fé sem obras é morta em si mesmo. Ou seja, nós precisamos ser ativos. E hoje a gente entende que a atividade, seja ela física, seja ela espiritual, é esse movimento que vai dar novas estruturas para nós e nos impulsionar, essa catapulta evolutiva. Né? E a gente pode observar isso no nosso mundo mesmo, nas nossas vidas. Né? Você vê pessoas que têm uma vida totalmente transformada pelo seu esforço, né? Que está, às vezes, num caminho que não é bom, e daqui a pouco ele reconhece aquilo, se transforma como ser humano, como ajuda o próximo. A gente tem isso nas famílias. Na família. E tem aquela pessoa que a vida inteira, até o final, é a mesma coisa, e recorrendo em erro, e sofrendo, e não aceita ajuda, e fica ali até o final da vida, né? Então... deixando que o orgulho, né? Exato, a nossa jornada é assim. Haja, né? Como obstáculo, né? Exato. Porque o que obstacula mesmo não são as coisas. É o orgulho, né? É o orgulho que faz com que o que a gente vai fazer com aquelas coisas que acontecem. Mas pelo orgulho você vai atuar de uma forma agressiva se recebeu agressão. Exato, exato. Então, esse é o grande... E é importante que nós entendamos que a vida espiritual é um espelho da vida com as suas diferenças, mas em essência é a mesma coisa, né? Ninguém morre, né? Vida é vida. Nós estávamos comentando, né, capitão? A vida, como nós estamos rodeados pela vida, né? A vida aqui, a vida no plano espiritual, tudo é vida, para qualquer lado que você olhe. E as leis são as mesmas. As leis são as mesmas. São as mesmas. Né? Então... Lei de evolução, lei de reencarnação. Né? E a gente vê, como diz lá Kardec, ou melhor, alguém colocou lá no frontispício, né, do Dolmen, que é o sepulcro dele lá, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei. Né? Isso é uma lei fantástica, né? Que isso envolve tudo. Onde há vida, e não tem um lugar no universo que não tenha vida. As formas de vida, a manifestação da vida é que é diferente. Né? Como é que você vai ver vida na pedra? Puxa, basta você entender do que ela é formada. Né? Ela é formada de átomos. E os espíritos vão dizer que o princípio inteligente, que é o espírito, começa no átomo. Olha que coisa linda. Então você não pode olhar para uma pedra e apenas ver pedra. Aí você vai olhar para um vegetal e ver a dinâmica daquele, né? A diversidade. Tudo está em movimento, né? Tudo. Agora ainda nós tivemos na Festa das Flores, que coisa maravilhosa. Aquilo é vida, gente. Várias manifestações da vida. Ah, mas o vegetal também é vida? Claro que sim. É exatamente aquele princípio inteligente que estava lá no mineral, que evoluiu e agora está no vegetal, que daqui a pouco vai passar para o reino animal, inicialmente lá numa bactériazinha ou coisa parecida, numa ameba, e vai embora, e vai crescer e chegar à humanização como nós chegamos. Então, nós temos todo esse processo filogenético que nos acompanha. Nós temos experiências de toda essa caminhada. E o que Jesus veio fazer? Veio trazer informações para que a gente aproveite o produto dessa caminhada, ajustando aos ensinos que ele nos deu. Para que não sejamos orgulhosos. Ah, olha só, já passei, já fui leão, já passei por lá. Que isso a gente entenda e seja grato a Deus que permitiu que a gente fizesse essa caminhada filogenética, né? Para chegar onde estamos hoje, com todas essas capacidades que o nosso corpo tem hoje, né? Todas essas possibilidades, essas faculdades que o corpo tem, tudo isso é produto dessa caminhada que nós fizemos lá atrás, né? Porque falamos, isso algum, né, animal anterior, sei lá, papagaio, gralha, seja o que for, que foi fazendo com que fosse desenvolvida essa capacidade fonética. Isso não veio assim pronto. Isso foi construído aos poucos, né? Seu Luiz, com relação ao que se fala da volta de Jesus, queria que o senhor abordasse antes da gente ir para o final, né? Está em Apocalipse, né? Quando Jesus voltar e tal. Qual que é a leitura que o Espiritismo faz dessa...
dessa volta. De uma forma bem objetiva, Aham. para essa tua resposta, a volta dele, ele veio como Espírito de verdade, que está manifestado na doutrina espírita como, como Consolador prometido, né? Aí, então, alguém poderia dizer assim, mas espera aí, então, a religião tal, fulano de tal, lá não pode, também não pode ser o Consolador prometido? Pode. Só que tem aquelas duas palavrinhas importantes lá que Jesus pronunciou, que isso marca a doutrina espírita. Na medida em que isso marcar também outra religião ou coisa parecida, também pode ser o Consolador prometido. O que está lá? Que o Espírito, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e relembrará tudo o que vos tenho dito. Mas o que as religiões fazem? Elas relembram o Cristo e não ensinam as coisas que o Espírito precisa entender para ver o Cristo com esse jeito espiritual. Ver na mensagem de Jesus a mensagem espiritual, a essência da mensagem dele. Não se prendendo assim às palavras, né? Porque Jesus, a gente vai observar que ele teve que usar palavras, ele teve que usar parábolas, ele teve que usar ferramentas para comunicar uma mensagem, uma ideia. Então, qualquer gesto, qualquer atitude do Cristo, qualquer palavra, precisa ser examinada em espírito e verdade, não na letra que mata. Mas ela mata, mas ela foi importante e é importante. Porque o desafio dele era se comunicar com aquelas pessoas daquela época e com a nossa época e com as futuras, né? Claro, deixando assim uma doutrina universal. Né? Uma doutrina que serve, inclusive, para nós que estamos encarnados. Né? Ele vai dizer que é preciso ter fé em Deus, né? Acreditar de toda a sua força, de todo o seu espírito, de toda a sua alma, né? Então ele vai dizer que esse ensinamento que ele está deixando para nós é para nós que somos almas e para quem está no outro lado, que é espírito. Perfeito. Seja aqui na Terra, seja em outro lugar, porque a doutrina de Jesus é universal, né? Isso é. Ela é viva e atemporal. Que ela nos alcança em qualquer momento, né? Exatamente. Porque as coisas daqui são temporais, né? Então, o que é temporal? É aquilo que fenece, aquilo que perece, né? Mas a luz, é o que existe. É o que existe. Mas a luz de Jesus é uma luz imperecível. E é nesse sentido que nós precisamos mergulhar no Evangelho em busca dessa luz imperecível. E isso não vai atender à racionalidade. É preciso que a gente entenda através do coração, né? Através do coração, para que essa luz possa ser encontrada e que ela nos ilumine. Enxergar com os olhos de ver. Com os olhos de ver. Ele vai dizer isso, Ele né? fala. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É isso. Parece um paradoxo, né? Mas é um paradoxo se você pegar pela letra. Mas se você perceber que você precisa transcender, né, a visão material, transcender a audição material, aí você vai entender o que ele estava querendo nos passar em termos de espírito, em termos de um ensinamento, eu poderia dizer, eterno, que faz parte da própria eternidade. Então tá bom, meus irmãos. Eu acho que já estamos na nossa hora aí, né? Quase mais de uma hora já de conversa, né? Então agradecer, eu acho que foi muito bom a gente ter falado do Natal, sempre relembrando Jesus, o nosso mestre, né? Um pouco dessa essência e alguns outros aspectos que foram comentados aqui, então só tenho a agradecer. Capitão, pode deixar seu comentário final aí para a gente caminhar para o encerramento. Já que foi relembrado o tema, né, inicial, o nascimento do nosso Mestre Jesus, é importante que ele esteja sempre conosco, né? Ele nunca nos abandonou, ele continua no nosso meio. Toda vez que nós pensamos nele, ele está do nosso lado. Toda vez que nós nos reunimos em seu nome, ele está no meio de nós, está vivo. Isso não vai acabar, não tem prazo de validade. Ele está conosco em todos os momentos, e isso que é consolador, saber que nós temos um irmão
que nos conduz no bom caminho. Basta observar os ensinamentos que ele deixou. Então, que possamos abrir os olhos para os ensinamentos que ele deixou, buscar entender os ensinamentos e vivenciá-los, que é a parte que é mais trabalhosa. Precisamos trabalhar isso em nós para poder realmente seguir os passos do Mestre. Isso aí. Seu Luiz? Pois é, Anderson e nosso irmão Daniel, um encontro fantástico que estamos concluindo agora, e é aquela questão, quando você se reúne para conversar sobre Jesus, a coisa toma proporções, né, inimagináveis. Então nós agradecemos aqui a empresa Ocoteia, né, que está nos favorecendo nesse sentido, desejando a você e a todos os funcionários um Feliz Natal. Obrigado. Né, que possa sempre ter condições de nos receber, de separar um tempinho para essa divulgação do Evangelho, né? E queremos desejar a todos os nossos ouvintes, a todas as nossas famílias, aos irmãos espíritas, aos irmãos católicos, aos irmãos evangelistas, aos irmãos budistas, aos nossos irmãos em geral, um Natal cada vez mais cristão, né? Um Feliz Natal a todos, e que a gente possa continuar lembrando dessa data tão importante que marcou, né, a história em duas épocas, né, antes dele e depois dele, né. Muito importante isso, e que a gente possa fazer as nossas festividades natalinas de uma forma cada vez mais cristã, tendo prazer em receber as famílias, receber amigos. É nesse sentido que podemos estar dando, digamos assim, uma dimensão cada vez mais fraterna para as festividades natalinas, né? E que a gente possa ser grato a Jesus pelas oportunidades que a gente recebe, pelas informações que já temos na Bíblia, no Evangelho, né? Dessas lições luminosas, que a gente possa ter essa visão mais ampliada, né, do que Jesus veio fazer para nós, que ele veio realmente trazer notícias libertadoras, né, para que nós, como espíritos, possamos trabalhar cada vez mais dentro desse norte que ele nos deixou, né, para que essa felicidade, que há quem pense que não é deste mundo, possa também já começar por aqui, né? Porque quem vai ser feliz ou infeliz é o espírito e não o corpo, né? Então, rogamos a Jesus por todas as famílias, por todos os lares, para que as bênçãos do Mestre Divino possa chegar aos corações dos irmãos e que todos nós estejamos abertos também para receber Jesus em nossa casa espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos, que a paz possa permanecer em cada coração, hoje e sempre. Muito obrigado a todos, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, seu Luiz. Obrigado, capitão. Obrigado a você que nos acompanha. Um episódio muito legal, né? Falando do Mestre, falando do Natal, que é esse momento de conexão, um momento diferente, de felicidade, de união, e que realmente a gente possa vivenciar esse Natal conectados ao Cristo, à oração, à vigília e à caridade, ao amor ao próximo. Isso a gente não pode esquecer jamais. Que nós saibamos que muitas vezes tem um irmão que não está tendo o Natal que nós temos. Então que a gente possa fazer um pequeno gesto, né? Às vezes de entregar uma comida, de dar um presente para uma criança que não tem, enfim, são muitos movimentos que acontecem. E da forma como você puder ajudar, que você ajude, né? Que às vezes ajudando dá o dinheiro, mas se você puder pegar o brinquedo e entregar é melhor ainda, porque a sensação é indescritível. Então, que nós possamos vivenciar esse momento do Cristo e que a gente possa, na medida do possível, vivenciar o ano inteiro, não só no Natal. Mas vamos aproveitar, né, esse momento, essa egrégora maravilhosa que nos cerca e nos ilumina, para vivenciar em todo o potencial esse amor do Cristo, lembrando que a felicidade, sim, está em pequenas coisas, e a felicidade, sim, está em você confiar em Deus e em Jesus, né? Ele... Assim como Pedro, quando afundou, ele pegou em sua mão, né? Ele está sempre com as mãos abertas para nos tirar dos
momentos mais difíceis, dos momentos mais complicados, das nossas dores, e nos trazer o alívio, né? Esse alívio é um alívio certo, e creio que o melhor canal para você entrar em conexão com esse alívio é o seu próximo, é você ajudar o seu próximo. Então, se você está em um momento complicado e difícil, faça o bem para alguém, que esse bem vai contagiar você também. Fiquem com Deus, fiquem na paz, aproveitem o Natal, abracem seus pais, seus filhos, tios, irmãos, amigos, e que nós celebremos essa data do nascimento do nosso querido, amado Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Obrigado e até um próximo episódio do nosso podcast Espiritismo Cristão. Até lá!